Hallelujah. Rhema Brazil. Praise the Lord. All right. Come on in. I want to introduce our 9:30 speaker and his interpreter. As far as we know, this is the first time ever that we've had a speaker and then had to have an interpreter for them, and then the interpreter's upstairs. So this is going to be interesting. But we're so excited. As you know, 30 years ago, Bud and Jan Wright went to Brazil and have done a wonderful work there, an apostolic work in Brazil. And one of the people that God raised up under them is now the director of Rhema in Brazil. Of course, Jan is still there, and that's her home. There she is right there. She's right down here in the front row. Amen. Hallelujah. But before Brother Bud went home to be with the Lord, he named his successor, and we're proud this morning to have him to speak with us. Really a man of God in apostolic ministry, Guto Emery, right here, along with his interpreter, Darren Ray. Come on, guys. Hein? Qual lado você quer? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, gente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os brasileiros são muito motivados, né? Brazilians are very motivated. E eu estou feliz de hoje estar aqui pela manhã. I'm happy to be here this morning. E toda essa semana, desde o domingo pela manhã, And all this week since Sunday morning, que nós temos sido presenciados we've been blessed and have received a great blessing com as ministrações nesse lugar. with all of the messages in this place. Pastor Reagan, desde o domingo pela manhã, Pastor Hagen, since Sunday morning, tem nos inspirado has inspired us a viver uma vida mais intensa em Deus. to live a more intense life in God. E nós estamos desejosos And we're excited de sair daqui mais influenciados pelo Espírito e pela Palavra. about leaving here more influenced by the Spirit and by the Word of God. Aleluia. Antes de ministrar, Before I actually get into the Word, eu quero fazer alguns agradecimentos. I want to thank some people. Eu sei que todos os diretores internacionais que passaram por aqui, que estão aqui, I know that all of the international directors that are here souberam da partida do pastor Bud para estar com o Senhor. heard about Pastor Bud going home to be with the Lord. E eu quero agradecer a cada um de vocês And I'd like to thank every one of you pelas orações, for your prayers, pelo apoio à Mama Jen. for all of your support for Mama Jan. Nós nos sentimos muito confortados com a ajuda de vocês. We feel very comforted by all of your help. Quero também agradecer ao pastor Reagan e à irmã Linette. I also want to thank Pastor Hagen and Miss Lynette. Eles enviaram o pastor Craig lá. They sent Pastor Craig there. E a ida do pastor Craig nos aliviou muito. And Pastor Craig's presence there really brought relief to us. E nós somos muito gratos por todo o apoio que temos no Rema aqui nos Estados Unidos. And we're very thankful for all the support that we have here from Rhema in the United States. Na oportunidade também tivemos a ida do pastor Ted Gregorich. We also had the opportunity to receive Dean Tad Gregorich. Nós estivemos com ele em São Paulo. We were with him there in São Paulo. E foi como aquilo que a gente sempre fala, um encontro divino, né? And it was like we always say, it was a divine encounter. E recebemos conforto também com as palavras que ele trouxe para nós. We received comfort also from the words that he spoke to us. Então somos muito gratos a todos vocês And so we're very thankful for all of you, pela ajuda que tem dado ao nosso ministério. for all of the help that you've given to our ministry. Mas hoje eu me sinto na responsabilidade But today I feel in the responsibility de prestar contas à Igreja Rema, to let you know about Rhema Church, do nosso trabalho no Brasil. about our work there in Brazil. Nós temos crescido muito, We've grown a lot temos avançado muito. and we've advanced a lot. Mas sabemos que se não tivermos o coração correto com o Senhor, But we also know that if our hearts aren't right in the Lord, números não determinam sucesso para Deus. numbers don't determine success to God.
E nós não queremos simplesmente apresentar os números So we don't want to just simply present numbers para trazer glória para qualquer quem seja do Ministério Verbo da to Vida bring do Rema glory Brasil, for anybody in the Verbo da Vida ministry or anybody in Brazil, mas para glorificar o nome do Senhor Jesus. but to glorify the name of the Lord Jesus. Nós temos escolas com 500 alunos, We have schools that have 500 students, mas também temos escola com cerca de 20 alunos. but we also have schools that have about 20 students. O que é que determina o sucesso nisso? What determines the success in all of this? É a fidelidade ao comissionamento divino. It's the faithfulness to the divine commission that God has given you. Então estamos fazendo a obra, So we're doing the work. estamos crescendo. We're growing. E eu queria apresentar alguns números para os irmãos, And I wanted to present some numbers to all of you como uma prestação de contas nessa manhã, so that we can let you know what's going on there. por essa cobertura espiritual que nós temos tão valiosa. Because of this spiritual covering that we have here upon us that's so valuable to us. E eu queria apresentar um vídeo antes. And I'd like to present a video, first of all. Nós fizemos na ocasião do cerimonial do Pastor Bud. We did this to celebrate Pastor Bud. Aleluia. Glória a Deus. Glory to God. Aleluia. Esse é um pequeno relato This is a small report do que o pastor Bud fez no Brasil. of what Pastor Bud did in Brazil. Mas eu queria apresentar a algumas pessoas
da nossa caravana. But I'd like to present some people from our group. Nós tivemos convidando algumas pessoas de nossos remas espalhados pelo mundo e nós We invited some of our people from Rhema spread out all over Brazil. e quero apresentar do Rema Japão, Jussier, fica de pé. And I'd like to present Rhema Japan, Jussier. Aleluia. Nós temos um trabalho, uma igreja iniciada em Montreal. We have Do a Canadá. work that was begun in Montreal. Esse grupo é da diretoria da nossa This igreja. group is of the board there, Eles também têm apoiado o trabalho do Rema lá em Montreal, and they've helped out the work there in que não está Montreal. ligado conosco, o Rema lá, mas eles têm apoiado. And the Rhema's not connected to us, but they've helped out with Rhema Quero there. apresentar o pastor Sambo e a irmã Beatriz, I'd queria que eles also ficassem like de pé. to present Pastor Sambo and Beatriz. Eles são os pastores da igreja Monte Oreb, lá em Angola, They are the pastors of the Monte Oreb Church in e eles Luanda, trouxeram uma Angola. turma de angolanos maravilhosos. And they brought a wonderful group of Angolans with them. Muito obrigado. Não daria para apresentar todas as pessoas da caravana do Brasil, It wouldn't be possible to present all of the people that came in the Brazilian group porque são várias pessoas de vários remas espalhados. because there are different people from different Rhemas all spread out through Mas eu queria Brazil. que todos os brasileiros ficassem de pé. But I'd like for all the Brazilians to stand, please. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Hoje nós contamos com cerca de 9.000 alunos no Brasil. Today we have about 9,000 students in Brazil. Até 2013, são 18.867 graduados. Up until 2013, there are 18,867 graduates. Nós contamos também com 70 remas lá no Brasil. We have 70 Rhema Bible Training Centers in Brazil, 4 escolas de ministros, 4 minister school, uma escola de missões. and 1 mission school. E esse ano abrimos um rema no sistema prisional, And this year we opened a Rhema in the prison system com progressão de pena para os presos que fazem o rema. that will help for people to get released from prison even quicker. Coordenamos também 5 remas internacionais. We also coordinate 5 international Rhemas. Angola, que formamos já 844 pessoas. Angola, in which we've graduated 844 people. Temos um trabalho em Portugal, um rema em Portugal. We have Rhema in Portugal, Chile, Chile, Argentina, Argentina, Japão. Japan, E estamos ajudando o pastor David Larson com o Rema Bolívia. and we're also helping Pastor David Larson with Rhema in Bolivia. Sabe, gente, somos uma família. You know, we're all a family, E essa família nós precisamos nos ajudar, and we need to help this family, nos apoiar. helping each other. Foi esse coração e esse caráter que o pastor Bud colocou no nosso coração. This is the heart and the character that Pastor Bud put in our hearts. Eu queria, antes de colocar algo que tem no meu coração, falar um pouco sobre Jen. Before I actually speak about some things I have in my heart, I wanted to say something about Jan. Jen, ela foi a pessoa que foi encarregada de fazer com que todas essas coisas acontecessem no Brasil. Jan was the person that received the responsibility to make sure that all these things took place in Brazil. Juntamente com o pastor Bud, eles chegaram com pouco dinheiro no bolso, Together with Pastor Bud, they arrived with very little money in their sem saber pockets, português. not knowing Portuguese. Falaram o que sabia de português no começo, They spoke the little that they knew in the beginning of Portuguese. mas eles conseguiram levantar uma legião de seguidores But they were able to raise up a legion of followers, fiéis ao Rema, faithful to Rhema, fiéis à palavra de Deus. faithful to the Word of God. Nós estamos muito alegres de estar hoje aqui. We're very joyful to be here today. Também eu quero fazer menção do filho do pastor Bud, I'd also like to Dennis e sua mention esposa. Eu queria que ele ficasse de Pastor pé. Bud's son. I'd like to introduce you to Dennis and Ann. Could you please stand? Aleluia. Numa das conversas que eu tive com o Dennis, One of the conversations that I had with Dennis, ele falou que
passou muito tempo sem a presença do pai. He said that he spent a long time without his father's presence. E que ele não entendia porque o pai tinha deixado ele nos Estados Unidos para seguir a visão de Deus. And he couldn't understand why his dad left him in the United States to follow the plan of God. Mas quando ele esteve no Brasil há cerca de 2 anos, But when he arrived in Brazil about 2 years ago, em conversa com ele, and talking with him, ele disse: Guto, hoje eu entendo he said, Guto, today I understand que meu pai tinha que fazer exatamente o que ele fez. that my dad had to do exactly what he did. Deixar uma Leave one para ir atrás de 99. so that he could go after 99. Porque as pessoas no Brasil precisavam da palavra. Because the people in Brazil needed the word. E eu sei que isso é um pouco contrário do que Jesus falou. I know that this seems a little contrary to what Jesus said, Mas ele foi privado da presença do pai. but he had to go without his dad's presence. E nós amamos muito o Dennis. And we love Dennis a lot. E nos últimos dias da vida do pastor Bud, And in the last years of Pastor Bud's life, Deus reuniu God e restaurou united and restored a amizade deles. their E friendship. nós estamos muito felizes And we're very happy de ter você na família. to have you in our family, Dennis. Glória a Deus. Glory to God. Amém, queridos. Meu início, minha introdução na vida cristã, My introduction to the Christian life, eu não era cristão, não nasci numa família cristã. I wasn't a Christian. I wasn't born in a Christian family. Eu era paraquedista I was a parachuter. e o que eu gostava mesmo era de paraquedismo. And what I really enjoyed was jumping in a parachute. Então eu comia e dormia paraquedismo. And so I ate and slept parachutes. Lá tinha uma pessoa que era cristã And there was a person there that was a Christian. e ela sempre ministrava a palavra para mim. And that person simply ministered the word to me. E muitas vezes quando ele ministrava, And many times when he ministered, eu ficava como que dominado pelas palavras dele. I was as if I was dominated by his words. Mas quando ele saía, But when he left, eu dizia: ô crente chato. I said, what he's getting on my nerves. Mas eu ficava desejando depois ouvir aquela palavra. But I actually did afterwards want to hear that word again. E um dia eu passei na Polícia Federal, que ele era policial federal, And he worked for the federal police, and so I went by there one day, e me encontrei com ele. and I met with him, E eu disse: eu vou saltar hoje. and I said, hey, I'm going to jump today. E ele disse: olha, se você precisar de alguma coisa, clame a Jesus, que a todos que invocar, Ele salvará. He said, listen, if you need anything, you just scream for the name of Jesus, because he will save anyone that calls on him. E eu fui no avião. And I went into the airplane. Me lembro como hoje. I remember as if it was today. Quando a porta do avião abriu, When the door of the plane opened, o instrutor mandou ir para o estribo. the instructor said to go and hold on to the door. Mandou que eu segurasse. And he told me to hold on here. E ele disse: salta. And he said, now jump. Eu fiquei pensando: o que é que eu estou fazendo aqui? And I was thinking, what am I doing here? Mas eu saltei assim mesmo. But I jumped even so. E foi um salto maravilhoso. And it was a wonderful jump. Eu comecei a ver as paisagens I began to see the scenery. e me esqueci de dirigir meu paraquedas. And I forgot to conduct my parachute. Era numa exposição de animais, And there was an animal exposition. era um salto de demonstração. And so it was a demonstration E jump. lembro como hoje, And I remember as if it was quando today. eu olhei para o alvo, When I looked to the place that I needed eu to já land, tinha passado. I had already passed E the eu mark. fui direto para um lugar que eu não queria. And I went straight to a place that I didn't want to Estava go to. passando para cima de uns galpões. I was going on top of some buildings, E eu estava tentando ir para um lugar. and I was trying to steer to one Tentei ir direction. para a esquerda. I tried to the left, Tentei ir para a I direita. tried to the right, Não consegui. and I couldn't do it. Tentei frear meu I paraquedas. tried to break my parachute, Nada consegui. nothing worked. Tinha um lugar que eu podia cair, que era There was mais a ou menos place daqui para a cadeira. where I could fall that was about from here to that first pew, Eu tinha passado daquele lugar. and I had passed it. E eu, não me pergunte como. And don't ask me how, Eu só fechei os meus olhos I just closed my eyes, e me lembrei da palavra daquele irmão. and I remembered the word for that brother spoke to me. Clame a Jesus. Just call on the name of Jesus. Foi o maior grito que eu dei na minha vida. It was the biggest scream I've ever given in my entire life. Eu gritei: Jesus! I shouted, Jesus! Fechei os meus olhos I closed my eyes,
e fui colocado naquele lugar que eu já tinha passado. And I was put right in that place that I'd already passed by. Quando eu me dei conta, When I stopped and realized what happened, eu fiquei todo arrepiado. I was all amazed. Eu disse, eu tenho que ir na igreja daquele irmão. I said, I got to go in that brother's church. Se você me perguntar como foi que aconteceu, If you ask me, how did that happen? eu não sei te dizer. I don't know how to tell you. Porque milagre não se explica, se experimenta. Because miracles you can't explain, you just experience. Eu experimentei um I milagre. experienced a miracle. Estava lá. I was there, Eu queria ir and I wanted to go, agradecer a Deus. and I wanted to thank God. Mas como todo mundo, But just like everybody else, quer agradecer you want to thank, e simplesmente esquecer. but then you forget about your Eu disse, Thanksgiving. rapaz, eu quero ir na sua igreja. I said, man, I want to go to your church. E eu fui na igreja dele. And so I did go to his Só church, que ele me levou num culto de oração. but he took me to a prayer meeting. Só tinha mulheres naquele lugar. There was only women there, E eu e ele. and me and him. E eu achei as coisas estranhas And I lá. thought things were strange Porque eles there, falavam em línguas. because they spoke in tongues. E eu pensava que eles estavam endemoniados. And I thought they were demon possessed. Eu fiquei olhando I was looking, e eu dizia, eu não quero que esse negócio venha para cima de mim. and I said, I don't want this thing to come upon me. Eu já fiz a minha parte. I already did my part. Nunca mais eu volto aqui. I will never come back here again. No final do culto, In the end of the service, a irmã que estava dirigindo, the person that was leading the ela service, começou a dizer, se tem alguém aqui she began to say, if there's someone here que quer receber Jesus, that wants to receive dê Jesus, sinal com a sua mão. lift your hand. Era eu. It was me. Só tinha eu ali que não tinha I was Jesus. the only one that didn't have Jesus. Mas eu fiquei pensando, But I was thinking, se eu me livrar dessa, if I get out of this nunca one, mais eu chego aqui. I'll never come back again. E terminou o culto. And so the service was Eu over, resisti firmemente. and I resisted firmly, E nós saímos. and we left. E ele me perguntou, And he asked e me, aí, Guto, so Guto, você gostou? did you like it? Como eu era um bom mentiroso. And since I was a good liar, Rapaz, que coisa boa. I said, man, that was awesome. Foi maravilhoso. That was wonderful. Você quer voltar aqui? He said, you want to come back? Depois a gente pode pensar sobre I isso. said, well, we'll think about that later. Eu pensei que ele ia me deixar em I paz. thought he was going to leave me in peace. Mas ele ficou me convidando. But he kept inviting me. Em alguns momentos eu fui na igreja dele, In no other culto times, normal. I went to a normal service in his Fui no church. culto dos jovens. I went to the youth service. E nesse culto dos jovens, And in this service, estava tudo muito bonito, everything was pretty, muito organizado. organized. E eu vi os jovens celebrando ao Senhor. And I saw the youth celebrating the Lord. Eu disse, eu quero ir I said, I want that. mais uma vez. I want to go Fui again. mais uma vez. I went again. Fui mais outra vez. I went another time. Comecei a gostar. And I started Fui to mais like outra it. vez. I went another time. Já tinha uma fome no meu coração. I already had hunger in my heart. E eu disse, eu vou novamente. And I said, I'm going to go again. Eu fui novamente. So I went again. Chegando lá, o pastor não fazia um apelo para você se declarar. And when I got there, the pastor, he didn't do an altar call for Ele you disse, to... olha, se você quer receber Jesus, He just said, if you want to receive Jesus, simplesmente faça essa confissão. just simply say this confession. Eu pensei que era mesmo uma confissão simples. I thought that it was just a simple confession. Não faz mal confessar Jesus. It can't do anything wrong just to confess Jesus. Então eu confessei Jesus So naquele I momento. did it, Comigo e Deus. just between me and Somente. God only. Só que eu cheguei no final do culto. But when I got to the end of the service, Esse irmão que era policial federal, this brother that was a federal ele policeman, fez, e aí, Guto? he said, hey, Guto, Você fez a confissão? did you do that confession? Fiz. I did it. Aquela que o pastor mandou? He said, you talking about the one the pastor told you to Sim. do? Yeah. Ele disse, pastor, aqui um novo He crente. said, Pastor, I got a new Christian right here. Eu não. I said, no. Mas já era tarde But demais. it was too late. Ele já começou a me apresentar. He was already presenting me to the pastor, Me dizer que eu era um novo crente. saying that I was a new believer. Foi numa livraria, I went in a bookstore, comprou uma Bíblia pequena. and he bought a small Bible. E eu não gostava dessa ideia de ser cristão. I didn't like that idea about being a Christian, De levar uma Bíblia na mão. to take a Bible in your hand. Graças a Deus que ele trouxe uma Bíblia pequena. Thank God that he gave me a small Eu Bible. coloquei dentro da minha calça I put it inside my pants e entrei na minha casa. and walked in my house Para ninguém saber. so that nobody would know. Mas não tinha como mais. But there was no way I could get Como away ele from era it. policial federal, Since he was a federal ele police, sabia perseguir bandidos. he knew how to go after bad E guys. sabia perseguir novos cristãos And he também. knew how to go after new Christians too.
Ele não me deixava em paz. He didn't leave me at peace. Ele ligava para mim, He called me, dava uma mensagem para mim. left messages for me, E eu namorava com minha esposa. and I was dating with my wife at Eu that quero até time. apresentar minha família. And I'd like to present my Essas family to mulheres you right lindas now. que estão aqui, fica These de pé. beautiful women that are here on the front row, I'd like you to stand. Aleluia. Suelen, Luísa, Letícia e Fernanda. Suellen, Luisa, Leticia, and Fernanda. São as mulheres da minha vida. These are the women of my life. Então, quando eu namorava com Suelen, So when I was dating eu Suellen, dizia, Suelen, não vamos hoje para a igreja. I said, Suellen, we're not going to go to church Eu today. estou cansado. I'm tired. Aí ela dizia, And she said, mas se nós não formos para a igreja, but if we don't go to church gastarmos 2 horas lá, and spend 2 hours there, Gilson vem lá para casa Gilson's going to come to our e house gasta 4 and horas. spend 4 hours. Então eu disse, é melhor ir para a I said, well, igreja. it's better we go to church. É menos tempo. It's less time. Então nós íamos para a igreja. So we went to church. E foi assim, And that's the way it was. nessa perseguição santa, And when he was after me, que esse homem de Deus this man of God, me firmou na palavra, he caused me to become solid in the word. me firmou na igreja. Caused me to be solid in the church. 6 meses de crentes, mais ou menos. 6 months as a Christian, Eu estava numa festa, I was in a certain party. não sei como Del não pode traduzir isso aqui. I don't know how Darren's going to be able to translate this here. Era num amigo secreto. But we were doing like a secret drawing names. Eu recebi presente, You know, at Christmas time when you draw names, recebi 2 livros. he said, I received during this time 2 books, Crescendo espiritualmente Growing Spiritually e o nome de Jesus. and the Name of Jesus. Irmãos, que maravilha. Brothers, it was a wonderful thing. Eu recebi aquele livro. I received those books Eu comi aquele and I livro. ate those books. Eu fiquei apaixonado por aquele I homem. became passionate for that man. Eu não conhecia o irmão I Reagan, didn't know who Brother Hagan was, mas parece que eu poderia ouvir ele pregando para but it mim. was as if I could hear him preaching to As me. letras daquele livro The letters from that book pulavam. jumped E eu on me. sei, irmãos, que de alguma forma, And I know that in some way, esses livros these books preparam o caminho para os missionários chegarem. prepare the way for the missionaries to arrive in those countries. Existem pessoas do Rema em todo canto, There are people from Rhema all over the em world. todo mundo. No, all over the world. Aonde esses livros já chegaram, Wherever these books have arrived, existem pessoas sedentas there are people that are thirsty para ouvir graduado do Rema. to hear a graduate from Eles Rhema. estão interessados naquilo que você tem. They're interested in what you have. E foi assim nesse clima And that's the climate we were que in. o pastor Bud e Jen chegou lá no Brasil, When Pastor Bud and Jan arrived in Brazil, particularmente lá em Campina Grande. personally, they're in Campina Grande. Nós tivemos encontro numa casa We had an encounter, a meeting there in a house em 1989. in 1989. Ele estava ministrando numa casa, And they were ministering in a house, mas ele ministrava de uma forma diferente. but they ministered a different way. E eu disse, parece o homem do livro. I said, that seems like the man in the book. Eu não sabia que existia Rema, I didn't know that there was a Rhema, mas era igual. but it was the A same. forma como ele falava, The same way they as spoke. convicções estavam lá. The same convictions. E não deu outra. And it was exactly Eu that me way. aproximei dele. I got close to him. Irmãos, eu era muito tímido. I was very shy. Eu não conseguia falar direito. I couldn't even speak right. E eu cheguei na frente dele através de uma outra pessoa. And so I got in front of him through another E person. eu fui na casa do pastor Bud. Na ocasião, Janet estava nos Estados Unidos. And I went to Pastor Bud's house, and Jan was in the United States at the time. E eu disse, foi eu e o irmão, que é policial federal. And it was me and that federal policeman. E eu disse, pastor Bud, I said, Pastor na Bud, verdade foi ele que falou. actually it was a Eu policeman era that quase said it. mudo. I was almost mute. E eu disse, ele disse, nós estamos aqui para lhe ajudar de alguma He forma. said, we're here to help you out in any way. O que o senhor precisar, Whatever you need, nós estamos aqui para ajudar. we're here to help. E ele se identificou como policial federal. And he identified himself as a Eu federal acho que o policeman. pastor Bud também pensou que eu era policial And I federal. think that Pastor Bud also thought that I was a federal policeman. Então eu comecei a ajudar ele. So I began to help Ele him. disse, olha, eu vou viajar. He said, hey, I'm going to travel. E o que eu tenho para fazer, se você puder, And what I have for you to do, if you could, é ajeitar minha Kombi. is fix up my van. E eu disse, é tudo que eu sei fazer. I said, that's all I know how to do. Então peguei a Kombi dele. So I got his van, Ele viajou. and he traveled.
E eu organizei tudo. And I organized everything. Irmão, desde esse tempo, And since that time, eu não sabia, eu era muito novo. I was very new, Eu não very sabia young. discernir o que era a mão direita do que era a mão esquerda. I didn't know how to discern between the left hand and the right hand, Espiritualmente falando. spiritually speaking. Mas sabia que havia um desejo muito grande But I knew that there was a strong No meu desire coração. in my heart de ajudar esse to homem, help that man, de fazer esse ministério to crescer, make his ministry grow, de apoiá-lo. to just Eu tinha support him. 6 meses somente de crente. I was only 6 months in the Lord, E eu fiquei maravilhado and I was amazed em poder fazer assim. in being able to help out. E nós começamos a ajudá-lo na primeira igreja. And so we began to help him with the Quando first eles church. viajavam, When they would travel, Suelen cuidava da casa de Jen, Sue Ellen would take care of Jan's house, organizava tudo, organized e everything, eu ficava na parte do ministério. and I stayed in the ministerial Organizando part, tudo que eu podia. organizing everything that I could. E nós fomos crescendo And we were growing e desenvolvendo. and developing. E hoje, irmãos, And today, nós temos a quantidade de igreja que temos. we have this number of churches that we have Porque muitas pessoas também daqui passaram lá nos ajudando. because many people from here also went to help us there. Essa é a primeira vez que talvez você esteja em contato com alguém interpretando o outro. This may be the first time that you've ever actually witnessed someone interpreting someone else. Mas é comum nos remas pelo mundo nós termos intérpretes. But this is very common throughout the world in our ramas. We all have interpreters. E as pessoas que vão ministrando a palavra para lá, And the people that minister the word there através do intérprete, through the interpreter, elas passam uma mensagem muito poderosa. they send a powerful message. E essa mensagem é acolhida no coração. And this message is received in the heart. Então teve muitas pessoas que nos ajudaram. And so we've had a lot of people that have helped us. Particularmente eu me lembro de um. Personally, I remember one, Depois que nós estávamos crescendo, after we were growing, que ele chegou lá. he arrived Ele era there. um senhor muito próximo ao irmão Reagan. He was a man that was very close E to nós Brother tudo que Hagin. acontecia no Rema, irmãos, And everything that happened at Rhema, nós ficávamos atentos. we were very, very Nós connected. queríamos uma ligação mais forte. We wanted a stronger connection. Nós vibrávamos por tudo que estava acontecendo aqui. We were excited about everything that was happening here. Mas nós estávamos crescendo sem uma certa estrutura. But we were growing without a certain structure. E esse homem chegou lá, o nome dele é Doc Horton. And this man arrived there, his name was Doc Horton. E ele disse, Bud, eu estou vendo que você está crescendo. And he said, Bud, I see that you're growing, Mas você não tem uma organização eficaz ainda. but you don't have a good organization developed right now. Ele disse, quem são as pessoas de autoridade no seu He said, ministério? who are the people in authority in your Que ministry vão corrigir os seus ministros quando eles that are going to errarem. correct your ministers when they make Ele mistakes? fez, eu, Guto, He said, me and a gente Guto, faz isso. we do that. Ele disse, Bud, você não tem que copiar ministério de ninguém. He said, Bud, you don't have to copy anybody's ministry. Mas é interessante você estudar sobre alguns ministérios. But it's important for you to study some ministries. E nós começamos a estudar. So we began to start to study. Nós começamos a ver a Bíblia de uma maneira We diferente. started to see the Bible in a different way. Nós começamos a ver que o apóstolo Paulo, ele tinha uma companhia missionária muito bem desenvolvida e organizada. We started to see that the Apostle Paul, he had a missionary team that was very organized. E ele supervisionava suas igrejas. And he oversaw all of these Ele churches. supervisionava seus ministros. He oversaw his Ele ministers. trazia orientação. He brought counsel. Sabe, queridos, o que eu vejo hoje no seminário de inverno What I see today in the Winter Bible é o Seminar Rema fazendo uma supervisão sobre as nossas vidas. is Rhema doing a oversight over our lives. A reunião que nós tivemos com os diretores e professores. The meeting that we had with the international directors Que and maravilha, teachers. gente. What a wonderful thing. Sermos assistidos com instruções claras For us to receive such clear de como instructions podemos funcionar. about how we can Porque operate. somos uma família. Because we are one family. Devemos andar como uma família. And we should walk as one family. Só Rema. One Em Rhema. todos os lugares. In every place. A mesma palavra. The same word. A mesma visão. The same vision. Aleluia. Hallelujah. É dessa forma que nós cremos. That's the way we believe. E eu fiquei maravilhado com tudo que está And I acontecendo. was amazed at everything that was happening. E nós vimos que essas coisas foram acontecendo no Brasil. And we saw that these things were happening in Brazil. No começo, irmãos, fazíamos tantas reuniões In the beginning, we had so many meetings para poder organizar as coisas. in order to organize everything. Que o pastor Bud chegou a dizer que nós nos reuníamos mais do que alcoólicos anônimos. Pastor Bud, he ended up saying that we met more than Alcoholics Anonymous.
Mas como poderíamos tocar um ministério tão grande sem reuniões? But how could we make a ministry that's so big work if we didn't have meetings? Tínhamos que nos reunir. We had to have meetings. Tínhamos que fazer alguma We coisa. had to do something. E cada vez que nos reuníamos, And every time that we got together, mais juntos ficávamos, we would get closer. mais perto. We would get more Da visão. close to the vision. Sabe, queridos, eu vou te dizer uma coisa. I'm going to tell you something today. Eu nunca planejei na minha vida I never planned in all my estar life aqui ministrando para você. to be here ministering Eu to nunca you. planejei na minha vida assumir o cargo do pastor Bud. I never planned in all of my life to take over Pastor Bud's position. Não era um anseio do meu That coração. was not a desire in my Eu nunca heart. trabalhei desejando o lugar dele. I never worked desiring his place. Para mim, ele sempre iria viver muito tempo. To me, he would always live a long time. E esse homem, ele passou por muitas circunstâncias. And this man, he passed through all kinds of things. Bem recente na vida dele, Recently in his life, ele passou por uma circunstância de enfermidade. he passed through a circumstance of sickness. Mas o que poderia ser muito ruim para um pregador da fé But what could be very horrible for a faith preacher foi uma aula de como um crente deve se comportar no meio de uma adversidade. became a lesson that he taught about how a believer should face adversity. Ele não perdia a alegria, He never lost his joy. não perdia a palavra. He never lost his Em nenhum word. momento ele deixou de confessar a palavra. In not one moment did he ever stop confessing God's word. Em nenhum momento ele deixou de crer na palavra. At no time did he ever stop believing in the word of God. Mesmo em algumas situações Even in certain circumstances. que ele estava no hospital He was in the hospital, e que os médicos chegaram para ele e disseram: and the doctors came to him and said, você sabe que você tem 25% da função cardíaca? do you know that your heart's only working at 25%? Você sabe que você tem 15% da função renal? Did you know that your kidneys are only working at 15%? Ele disse não. He said no. Para ele estava tudo bem. For him, everything was fine. Ele disse: pois o senhor está nessa situação. He said, well, you're in this É situation. grave a sua situação. It's very serious, your E situation. eu fiquei preocupado. And I got worried. O pastor está entendendo? I said, is Pastor understanding? O médico saiu The doctor left, e eu pensei que ele ia falar alguma coisa a respeito do problema. and I thought that he was going to say something about the problem. E quando ele falou, ele disse: Suelen, você foi naquela loja de planta? And when he spoke, he said, Sue Ellen, have you been to that plant store yet? Eu disse: acho que o pastor não entendeu o que o médico I falou. said, no, I think Pastor didn't understand what the doctor said. Irmãos, deixa eu te dizer, ele entendeu sim. Brother, let me tell you something. He understood. Mas a palavra que nós temos, But the irmão, word of God that we ela é have, âncora para it is nossas an almas. anchor for our souls. Quando você coloca a palavra para dentro When you put the word inside of you, e ela fica dentro do seu coração, and it's inside of your heart, ela te mantém no meio de uma tribulação. it sustains you in the midst of tribulation. A Bíblia diz The Bible que says Deus é um socorro bem presente that God is a very present no meio help da tribulação. in a time of need. Nós estamos seguros, irmãos. We are secure. Nós temos uma voz que podemos clamar, We have a voice that we can shout with. podemos declarar. We can declare with. E você pode estar seguro que Deus vai se mover sobre a sua And you vida. can be secure that God is going to move upon your life. Se o diabo pudesse ter levado o pastor antes, ele teria If the levado. devil could have taken Pastor Bud before, he would have done it. Mas sabe de uma coisa, irmão? But let Ele me tell you nunca something. conseguiu. He never was able to do it. Enquanto o pastor Bud disse, enquanto o pastor mantinha a palavra. As long as Pastor Bud maintained his Mas word. quando ele começou a falar But when he began to estava speak, cansado that he was tired e queria encerrar a carreira dele and that he wanted to end his no centro de race cura, with the healing center. e passou o ministério para mim, And he gave the ministry to me. e nós vimos que ele já estava cansado de comer aquela comida limitada. And we saw that he was really tired of eating that food that he had to eat. E eu não digo que ele sabia o dia, I won't tell you that he knew the exact day, mas ele sabia o tempo que ele estava vivendo. but he knew the time in which he was living. Ele preparou tudo bem antes. He prepared everything well ahead of time. Não houve um transtorno no nosso ministério There was nessa no- passagem de comando. There was no major problem in the transition of the ministry. Ele preparou cada ministro He prepared every em minister, cada reunião every meeting da partida dele. for his homegoing.
Depois que nós fomos ver os vídeos, And after we went to watch the videos, nós vimos que ele sabia de alguma forma o que estava acontecendo. we saw that he knew in a certain way of what was going on. Como ele sempre falou conosco, você sabe mais coisas dentro do seu coração do que consegue perceber com a mente. The way he used to always say to us, you know more in your heart than your mind can perceive. E foi assim que aconteceu. And that's the way it was. Ele partiu, He went home, mas deixou uma igreja muito forte. but he left a strong church. E nós vamos avançar pelo mundo, meu And irmão, we're going to advance throughout the para world fazer essa palavra acontecer na vida das to pessoas. make this word work in the lives of people. Nós estamos desejosos We are excited de ver essa palavra avançar to see this word expanding pelo mundo inteiro, throughout the world, pelo Japão, in pela Japan, Europa, in Europe, todos os lugares. all over the place. Vamos entregar a nossa vida We're going to give our lives com muito fogo, with much com fire, muita disposição. with much Para fazer a willingness vontade do to do Senhor. the will of God. Deus é fiel God is faithful, e vai fazer acontecer. and He's going to make it happen. Então minha palavra para você hoje, And so my word for you today mantenha-se conectado com a palavra de is Deus. that you'll maintain yourself connected with the Word of God. Declare a visão de Deus para a sua vida. Declare God's vision for your life. Fale do que Deus vai fazer na sua vida. Know what God wants for your life. Foi assim que o pastor Bud fez. That's what Pastor Bud Ele did. podia celebrar o futuro. He could celebrate No the presente. future in the present. Eu me lembro quando nós viajávamos I numa remember Kombi, when we traveled in a van. quase mais de 40 graus dentro daquela Kombi. Não tinha It ar-condicionado. was so hot inside that van, and there was no air conditioning. Estávamos abrindo uma igrejinha. And we were opening a little church. E ele dizia, Guto, você vai ver quantos missionários nós vamos ter. He said, Guto, you're going to see how many Quantos missionaries we're going to professores nós have. vamos You're going ter? to see how many Bible school teachers we're going to have. Quantas igrejas nós vamos How many abrir. churches we're going to open. Quantas pessoas vão ser abençoadas com essa How many palavra. people are going to be blessed by this E ele word. podia descer do carro And he could get out of e that dar uma van dancinha, and start to dance, celebrando coisas que ele não celebrating conseguia ver, things that hadn't even happened yet. mas que ele conseguia perceber pelo Espírito. But it's because he was able to perceive through the Spirit. Sabe, irmãos, chegou a hora de você celebrar o que Deus vai fazer lá no It's futuro. time for you to celebrate what God's going to do in your future. Deus vai fazer grandes coisas no God's going reino to do great espalhado pelo things mundo, in querido. Rhema all throughout the world. E você tem que sair daqui afogueado. And you need to leave this place Cheio on de fire, ânimo. full of excitement. Hallelujah. Hallelujah. Chegar na sua cidade Get in your e city menosprezar os feitos do diabo. and not even consider the devil's works. Exatamente como Jesus fazia. Exactly the way Jesus did. Quando uma circunstância grande chegava, When a big circumstance would come, Jesus menosprezava. Jesus despised it. Uma criança morreu. A child died, E eles disseram, ela está morta. and they said, she's dead. Jesus disse, ela dorme somente. Jesus said, no, she's just sleeping. O que é mais fácil, gente? What's easier? Acordar uma pessoa que dorme ou uma pessoa que morreu? Wake up a person that's sleeping or a person that's dead? Jesus estava menosprezando os feitos do Jesus was diabo. despising the devil's work. Diminua eles. Despise Faça-os him and his ficar works. pequeno. Despise, he's small. Faça-os ficar pequenos. Despise what the devil Pela does. fé. Aleluia. Amém. Agora o pastor João, ele diz uma coisa interessante. Pastor João there in Brazil, he says something interesting. Ele diz que na maioria das Bíblias dos crentes He said in most of the Christians' Bibles, estão recheados nas promessas. they're full of promises. E você pode ver lá na Bíblia, And you can see in the está Bible loteado, marcadas as promessas. that they mark and underline all those promises. Agora ele disse que seria mais interessante He said it'd be more interesting para nós for us marcarmos na Bíblia to mark in our as Bible condições. the conditions. Porque se as condições forem feitas, Because if the conditions are done, as promessas vão ser the cumpridas. promises will be fulfilled. E eu vejo algumas pessoas, And I see certain people, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, nós estamos para encerrar. and we're going to be closing now, but I want you to open in your Bible real quick. Sua Bíblia em Salmo 118. In Psalms 118, Aleluia. Versículo 17. verse 17, Diz assim, não morrerei, it says, I shall not die, antes viverei but live e contarei and declare as obras do Senhor. the works of the Lord. Sabe, queridos, eu sei que isso é uma promessa, I know that this is a num promise. sentido.
in a certain way para você declarar. for you to declare. Mas antes de você fazer declarações, But before you declare things, você tem que se preparar antes. you need to prepare Você yourself tem que se before. encher do You Espírito, need to fill yourself with the se Spirit. encher da palavra, Fill yourself with the para Word poder fazer certas declarações. in order to do certain declarations. Versículo 14 diz assim: Verse 14 says this, O Senhor é minha força. the Lord is my strength. E veja o que o salmista diz: e o meu cântico, And look what the psalmist said, and my song, porque ele me salvou. and it's become my Nas salvation. tendas do justo The voice of há uma rejoicing voz de júbilo and salvation e de salvação. is in the tabernacles of the righteous. A destra do Senhor se levanta, The right hand of the Lord doeth valiantly. a destra do Senhor se eleva, The right hand of the Lord is exalted. e a destra do Senhor faz proeza. The right hand of the Lord doeth valiantly. Não morrerei, I shall not die, mas viverei but live para contar os feitos do and Senhor. declare the works of the Lord. A Bíblia diz, irmãos, The Bible says que na tenda do justo that in the tabernacle of the há uma righteous, voz, there is a voice, há um cântico, there is a song. mas não é um cântico But it's not just any de song, lamento, not a uma sad voz de song, tristeza. not a sad voice. Diz que é uma voz de júbilo. He said it's a voice of rejoicing. Não é qualquer It's voz, not just any voice, é uma voz de alegria it's a joyful voice por causa da palavra do Senhor. because of the word of God. Agora veja, irmãos, Now let me show you something. dia eu estava num jogo de futebol no Brasil. One day I was at a soccer game in Brazil, E nesse jogo de futebol, and in this soccer game, nós fomos porque tem um jogador que é da seleção brasileira. we went because there was a player from the Brazilian national E team, eles estavam nos convidando para assistir esse jogo. and they were inviting us to watch this E game. eu fui para esse jogo. And so I went, Eu não torcia por esse time, and I didn't cheer for this não team. gostava desse time. I didn't like the team, Mas quando eu tive lá, but when I went que there aquele time and I saw that fez team, gol, and they e made a tinha goal, 45 mil and there was pessoas 45,000 people there no estádio, in the que stadium, eles começaram como brasileiros a dançar e pular. and as Brazilians do, they began to Vibrando. dance and jump. Eu não sabia por quê, meu irmão. I didn't know why, Mas aquela vibração foi tão contagiante but that excitement was que so mesmo eu contagious não torcendo por that aquele even time, though I didn't cheer eu for that comecei a team, I pular. started to jump, comecei a me and I abraçar. started to hug. Eu me abracei com um homem que eu nem I conhecia. hugged a man I didn't even know. Sabe, irmãos, You know what? eu vou te dizer, I'm going to tell you something. quando tiver uma voz de júbilo When you've got a voice na of sua rejoicing, igreja, uma voz de júbilo, a voice of de rejoicing, a salvação, voice of você salvation, pode ter certeza, You can be as sure pessoas vão receber that people are going to aquilo que receive elas foram para pegar. that which they have heard. Aleluia! Aleluia! Hallelujah! Aleluia! E eu quero te dizer uma coisa. And I want to tell you something. Eu sei, know. aleluia, eu sei o que a palavra de Deus diz. I know what the Word of God says. A Bíblia nos chama, irmãos, The Bible calls de us igreja. church. E dia, And one day, eu fui num posto de gasolina. I went to a gas station, E eu fui desejando abastecer meu carro no Brasil. and I wanted to pump gas in my car. E eu cheguei lá, And I was there, e lá o bombeiro que abastece o carro and the guy that fills the tank up, disse: não tem gasolina. he said, there's no gas here. Uma outra vez eu fui numa farmácia. Another time I went to a drugstore. Cheguei para comprar o remédio. I went to buy some medicine, E aquela farmácia disse: and the people there eu não said, tenho o remédio que você precisa. I don't have the medicine that you need. Que indignação veio sobre mim, irmão. I got so mad. O lugar onde eu poderia encontrar aquela The coisa place in which I should não find tinha that para me fornecer o que eu precisava. didn't have what I needed. Eu disse: por que não fecha isso? I said, won't you close this place? Irmãos, deixa eu te dizer. Let me tell you something. A igreja The é o church lugar do poder de Deus. It's a place for the power of As God. pessoas têm que vir aqui e People need to receber o que come elas here precisam. and receive that which they need. Elas têm que vir aqui e receber a sua cura, They need to come here and receive their receber o healing. batismo, They need to come here receber and a receive the salvação. baptism and receive salvation. Irmãos, e para isso, And for this to happen, você tem que se encher da palavra. you need to fill yourself up with the Se word. encher dessa Fill verdade. yourself up with the Ter truth. convicção nessa palavra. Have firmness in this Isso word. vai ajudar você. This is going to help Não you. ministre mais da mesma forma, meu Don't irmão. minister the same way. Bote convicção nas palavras que você tem. Put conviction in the words that you speak. Mostre
show que a palavra que você prega that the word that you funciona preach, primeiro na sua vida it works first of e all in vai your funcionar na life, vida and it's going to deles. work in their lives E as quando well. você falar na sua igreja, And when you speak in your você church, pode dizer you can que say, aqui here é o lugar is a place de você receber alívio. that you can receive From seu relief sofrimento. for your suffering. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Oh, aleluia! Hallelujah. Uhul! Aleluia! Aleluia! Eu quero agradecer novamente, irmãos. I want to say thank you once again. Nós estamos encerrando, We're closing, mas agradecer aos irmãos da Igreja Bíblica Rema but I want to thank all of the pelo brothers suporte and a sisters todos of the os Rhema remas no Church mundo. for all of your support throughout the world. Eu quero que os irmãos de todos os remas que são internacionais, I would like all of the brethren dê from uma all salva of de the palmas para esses international irmãos que Rhemas. são da Igreja Bíblica Rema em Tulsa. Let's thank with a hand clap all of the people from this church here in Rhema, Tulsa. Muito obrigado Thank you very much pelo carinho de vocês. for all of your Para love. encerrar, And for me to eu close, só quero dizer uma coisa. I'd like to say one last thing. No meu país, In my country, existe um costume. there is a custom. Quando uma pessoa aniversaria, When a person has their birthday, nós nos reunimos. we all get together, E geralmente existe um bolo. and normally there's a cake. E quando o bolo vai ser partido, And when the cake's going to be cut, existe uma expectativa there's an expectation de quem vai ser o primeiro pedaço. of who's going to receive the first piece. Mas eu fico pensando, And I start thinking, por que essa expectativa? why is there an expectation Se in o that? primeiro pedaço faz parte do mesmo bolo, If the first piece is part of the whole cake, é porque esse primeiro pedaço, it's because the first piece, ele vem carregado it comes de um carrying ingrediente an ingredient que não tem nos outros, that doesn't exist in the others, que é o ingrediente de honra. which is the ingredient of honor. Quando você dá o primeiro pedaço When you give the first piece para uma pessoa, to a person, você está honrando aquela you're pessoa. honoring that person. Sabe, irmãos, You know what? nesse dia, Rema, In this Rhema day, nós vamos honrar we're going to honor essa família this family que tem trabalhado, that has worked esse Rema, in this Rhema, esse lugar maravilhoso, this wonderful que tem place trabalhado that has worked para nós sermos uma bênção para o mundo. so that we can be a blessing for the Sejam world. abençoados May you be blessed na prática da palavra. in the practice and doing of the Word of God. Aleluia. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ooh. If more of them learn English, they'll take over the world. Amen. We can't leave this session with one ole, 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 Brazil. Ole. Let's do it. Jesus. Ole, 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 ole. Jesus. Jesus. Oh, what's wrong with you people? Come on, ole, ole. Jesus. That's Jesus. Jesus. One more time. Ole, 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 ole. Jesus. Jesus. Ole, 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 ole. Jesus. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. We'll see you back at 10:30.